Está passando com o pastor Ricardo, ele vai estar com a palavra até 8h45, depois vai estar passando o pastor Anderson, amém? Seja bem-vindo, Deus abençoe o Senhor. Glória a Deus! Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, com a paz, Senhor, amém? Amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aquele que está leve, diga aleluia. Aleluia. Amém. Satisfação de rever novamente os amigos, pastor Anderson, sua esposa e filha, né? Pastor Reinaldo, amém. Sua esposa, a cada um que está aqui, amém. As considerações, que Deus abençoe cada um de vocês. São almas e são preciosas, amém. O tema é importante, né? A campanha das causas. O que é impossível para ti é possível para o Senhor, amém? Glória a Deus. A irmã até falou aqui do tema, mas Deus colocou uma palavra no meu coração, amém? Quem trouxe a Bíblia Sagrada, abre em Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 6, verso 8. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 6, verso 8, Daniel, amém? Diga dessa maneira: Deus, fala comigo, através da tua palavra, amém? Glória a Deus. Vamos ver quem é bom de Bíblia. Antigo Testamento, Daniel capítulo 6, verso 8. Fica entre os 4 profetas maiores. Isso foi falado pela Septuaginta, né? Eles colocaram como maiores, mas todos foram maiores diante dos homens, diante das sociedades e reis, porque tinha o Senhor dos exércitos juntamente com eles, amém? Glória a Deus. Todos acharam? Capítulo 6, verso 8. Amém. Perdão, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, o rei seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz suas orações. Verso de número 17. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Amém? Podeis assentar por gentileza, louvando, glorificando, enaltecendo, congratulando, festejando, celebrando, amando, se dedicando, se alegrando, festejando, porque estamos na presença do Senhor dos Senhores, né? O Rei da Glória, que próximo está por vir, amém? Sinais são evidentes, a volta de Cristo está mais próxima. Há rumores de guerras, não somente rumor, mas guerras, né? Nação contra nação, o reino contra. É os sinais da vida de Jesus, amém? Prestem um pouquinho de atenção. Hoje a campanha tem como título, glória a Deus, sobre as causas impossíveis, né? Amém? Então, vem trazer aqui a palavra a respeito de Daniel, que é muito bem conhecida, são 12 capítulos. Daniel tem o seu nome, né? O significado do seu nome: Deus é o meu juiz.
seja, Deus que julga, amém? A palavra do Senhor vai dizer que Daniel era um dos moradores de Judá, e a palavra do Senhor vai dizer que nesse livro leva o seu título, o seu nome, então leva o seu cunho, o próprio Daniel que escreveu o seu livro. Alguns vão dizer que seria fictício essa história, mas ela é mencionada pelo próprio Jesus acerca de Daniel e a sua fidelidade e integridade para com o Senhor. Começa-se no ano 606 a.C. e vai até 534, amém? Daniel foi transportado com 16 anos de idade, juntamente com seus 3 amigos, sua glória, para dentro de Sicar, na Babilônia. Foram transportados como escravos. E a palavra do Senhor vai dizer que no capítulo 1 do rei, terceiro ano do rei Jeoaquim, Nabucodonosor sitiou, ou seja, ele adentrou sobre Jerusalém, devido a uma palavra profética que Deus tinha falado por boca de Jeremias. Jeremias, ele confirmou dizendo que da banda do norte ele viu uma visão de uma panela apontada para a banda do norte com água fervente, e de daquela nação viria a destruição. Permissão de Deus para contra Jerusalém, pelo motivo da sua rebeldia, pelo motivo de eles deixarem de servir ao Deus vivo e começarem a subir montes altos para sacrificar ou para prestar culto a outra atividade. E Deus não divide a sua glória com ninguém, mas Ele tem um apreço, Ele tem um amor, Ele te selou, então Ele te ama e Ele faz tudo para não perder a sua alma para o diabo. Só que o povo de Israel costumava a brincar com as coisas de Deus e a provocar a ira do Senhor. Ou seja, eles sabiam e conheciam os mandamentos, mas por questão própria, por devido à voluntariedade, serviam a outros deuses. Amém? Amém por isso? Você entende que Deus não divide sua glória, Ele tem que ser adorado, louvado, glorificado. Então Israel foi um apreço, ou seja, ele foi escolhido dentro do mapa onde Israel está localizada no centro do planeta. É uma das menores nações, mas porém poderosa. Olhe para Israel, porque nesse momento vemos uma guerra contra Israel. O Israel significa o relógio de Deus. Se você vê Israel passando por essa citação, é porque o relógio de Deus está próximo. Israel, se você olhar e analisar, quando você vê os sinais, é porque Jesus está próximo. Amém? Olhe para Israel, olhe para os judeus. Existem judeus que eles são tradicionais, que creem ainda somente na Torá, não creem no Yeshua HaMashiach, mas existem judeus que são messiânicos, que creem no Yeshua HaMashiach. Esses são perseguidos por amar Jesus Cristo. Então Daniel, no capítulo 1, a palavra do Senhor Jesus vai dizer que ele, Nabucodonosor, ele sitiou em Jerusalém e ele levou consigo cativos. Diz a palavra do Senhor que ele deixou esse cargo, essa responsabilidade ao eunuco chamado Aspenaz. Aspenaz pegou um dos melhores homens que fossem formosos, bonitos, inteligentes e que ele tivesse a linhagem real. Dentro deles tinha Daniel, Misael, Ananias, oh glória. Então com seus amigos eles foram transbordados e a palavra do Senhor vai dizer que chegando em Sicar, na Babilônia, o Senhor, oh glória, teve colocado no coração até de Nabucodonosor uma permissão para levar, devido muitas vezes à sua integridade, uma falta de integridade. Mas eu digo uma palavra para você: muitas vezes aquele que faz o erro, aquele que faz o bem, muitas vezes também ele sofre consequências, ele sofre detrições. Entenda uma coisa: o sol não é só para o justo, mas é para o ímpio. A chuva não é só para o ímpio, mas também para o justo. O frio não é só para o justo, mas para o ímpio. Entenda uma coisa: debaixo desse sol nós estamos propensos a sofrer também. Amém? Nós não somos intocáveis, mas somos protegidos e guardados pela mão do Senhor. O inclusive do Senhor, ele chega na tua vida devido a uma vida que você leva com Ele. Se você ama, se você zela, se você busca, você tem um coração apegado ao Senhor, porque o princípio da
sabedoria é o temor. O temor é o respeito. O temor não é o medo. Se todo pai fosse educar o filho somente com vara de ferro e chicote, o filho obedeceria pelo medo e não respeito. Entenda uma coisa: se você é uma autoridade, mostra autoridade para o seu filho, para entender que ele vai te amar e te respeitar no amor do Senhor Jesus. Amém? Entenda uma coisa: amamos e tememos o Senhor porque amamos Ele, temos um respeito por Ele. Amém? Oh glória! Então Daniel, quando estava dentro de Babilônia, veio o primeiro teste com ele e seus amigos. O primeiro teste foi apresentado uma mesa, e diante dessa mesa muitos manjares e vinho. Então o rei propôs colocar rações para alimentar todos esses homens, e a palavra do Senhor vai dizer que eles passaram por um tempo de 3 anos sendo trabalhados, sendo cuidados e alimentados, para que pudessem se apresentar diante do rei e ficar diante da sua presença. Amém? E a palavra do Senhor vai dizer que Daniel, quando colocou os olhos, ele viu que esses manjares eram sacrificados a demônios. Pode você ver que no capítulo 11 de Levítico, Deus vai instituir a regra alimentar para Israel. Amém? Então Israel poderia comer somente carne que fosse, ou seja, um animal que fosse ruminante, e aí tinha os cascos, as fendas abertas. Amém? Poderia comer o boi, ou seja, animais bovinos, caprinos, ovinos, mas não poderia comer animais suínos. Amém? Porque Deus estava cuidando do corpo de Israel, ou seja, da sua saúde. Havia uma regra alimentar. Olha como Deus tinha tratado e cuidado Israel. Então Israel era uma peculiaridade diante do Senhor. Então quando Daniel olhou os manjares, pastor Reinaldo, ele viu que tinha carne sacrificada, carne que não era propício entrar na sua boca, vinhos que não eram segundo o seu costume. Então ele pega as pedaços de canto e ele começa a dizer o seguinte: nenhuma coisa dessa eu coloquei na minha boca, nenhum tipo de manjar. Então ele disse: faz um teste comigo de 10 dias, prova-me com água e legumes, e diante de 10 dias, se eu não estiver bem aparentemente, você pode me cobrar, mas se eu estiver bem, permaneça novamente essa regra alimentar que estou pedindo. Amém? Então Daniel falou com um ato de sabedoria, e Deus colocou misericórdia diante de Daniel, concedeu essa misericórdia, e o próprio Aspenaz falou com as suas bocas, dizendo: se o meu Senhor ficar sabendo, eu perderia a minha cabeça, porque foi uma regra dada pelo rei para que todos comessem da sua ração. Daniel foi concedido pela sua misericórdia, e nessa misericórdia ficou 10 dias, e disse que ele foi mais saudável de todos os homens, apresentando-se diante do rei. Diz que ele perguntava perguntas difíceis, e de todas elas não se achou difícil para Daniel e seus amigos. Foram encontrados 10 vezes mais doutos que todos os homens. Ei, meu Deus, que mistério! Isso já é o jejum, né? Quando Deus colocou o jejum no coração de Daniel, ficou mais sábio, mais inteligente, mais forte, mais gracioso diante do rei Nabucodonosor. Olha para cá: se você jejua, se você se consagra, você não vai ficar fraquinho, você não vai ficar de pequenininho, você não vai ficar diminuído, você vai ficar fortalecido, primeiramente na tua vida espiritual, segundo na tua vida carnal, porque Deus concede graça e misericórdia através da consagração. E quando você passa em qualquer lugar, falo isso como testemunho, já morei uma época atrás em Navegante, no bairro São Paulo. Para quem aqui não conhece o bairro perigoso, estava eu e minha esposa, estava passando uma época de escassez, e uma época que nos tinha muita provisão, mas era uma época de oração, de integridade e consagração. Um dia estava passando com ela e veio uma senhora de bicicleta. Quando passou pela minha sombra, deu um berro, um grito. Ela olhou: que é isso? Uma manifestação, uma possessão demoníaca. Não porque eu sou alguma coisa, mas pela fidelidade e consagração. O diabo não resiste, o diabo se manifesta ou passa longe. O que é isso? É graça, é a luz, é a misericórdia, é o favor, é a presença de Deus na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que Deus pode conceder. É por isso
isso que eu olho para você nesse exato momento. Entra ano, sai ano, passa luta, passa guerra, passa vento, passa covas, passa desertos, mas de todas elas você não esmorece, você não para, você não retrocede, você não cai, porque a graça e a misericórdia te alcançam. É por isso que é bom ser alegre, gratificante, persistente com Deus, para adorar, para servir, para estar na presença dEle. Daniel começou agora a ser conhecido dentro dessa nação, porque era um dos transportados, amém? E quando Deus começa a trabalhar no coração de um homem, até de uma mulher, nota-se que as pessoas vão começar a te ver, a te olhar, te observar. Antes era anonimato, mas quando Deus concede graça, essa misericórdia, os olhos começam a percorrer e a te procurar. Alguns podem se alegrar, te abraçar, festejar. Porém, outros podem invejar, perseguir, matar, caluniar, dar falso testemunho. Olha para cá, nem tudo é mar de rosas. Existem épocas de bonança, de alegria, de frutos e bons amigos, mas existe umas épocas de tempestade, de ventania, de granizo, de más intenções, índoles ou má línguas contra a tua vida. Mas de todas essas, o importante é que Deus tem cuidado da tua vida. Daniel passou nesse começo porque era um jovem de 16 anos de idade. Olha para cá. Desses dias eu preguei para os jovens e eu vejo um jovem de 16 anos na sua pré-adolescência, até possivelmente no seu princípio de amadurecimento, entre ser um jovem adolescente para principiar o amadurismo para ser um homem maduro, né? Então a palavra do Senhor vai dizer que esse moço foi transportado. Imagina, arrancar um jovem da sua terra, da sua família, da sua casa, da sua terra, do seu templo onde era consagrado ao Senhor, e ser transportado uma terra a qual antes não foram pisada, levar para uma terra estranha, de um povo estranho, de uma língua estranha, de uma escritura estranha. Entenda, ele foi para dentro de Babilônia, ou Sicar, né, que é uma cidade dentro de Babilônia. Imagina como estava o coração desse jovem. É por isso que eu digo, depois que a lei está gravada, marcada no calma do teu coração, não é o ambiente, não é a cultura, não é a língua que vai mudar o que Deus tem na tua vida. Olha para cá, as leis estão sendo mudadas para entrar dentro da nossa escola, para colocar as crianças contra o princípio da palavra. Mas eu digo, a criança que está aqui, que está sendo criada, doutrinada, sendo aplicada, pode vir regra no Senado, pode vir coisas para mudar a mente da criança, mas não vai tocar na essência, que a presença, o conhecimento, que a palavra da verdade. Não muda, não muda. Prova na Bíblia, Daniel foi transportado dentro de um povo estranho, uma língua estranha, uma cultura estranha. Olha para cá, Nabucodonosor tentou implantar o seu alimento, a sua cultura. Ele mudou o nome dos seus amigos de Daniel, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Colocou nomes de divindades pagãs, achando que ia mudar a mentalidade desses jovens. Não muda. Quem tem presença, quem olha, quem busca, pode trocar o meu nome, pode trocar minha identidade, pode trocar a minha língua, pode influenciar na cultura e nos seus livros, mas uma coisa não tira, é a palavra gravada no meu coração. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Integridade, fidelidade, amor e uma perseverança para adorar e servir a esse Deus em meio a tempos conturbados. Olha para você hoje aqui, você pode estar vivenciando isso a cada momento, a cada instante, mas uma coisa eu digo, isso tudo não muda o contato e a fidelidade com o teu Deus. Capítulo 1, Daniel é provado quando chega dentro de Babilônia. Tanto é que na sua vida ele vive 72 anos, e nesses 72 anos, pastor Reinaldo,
Ele começa com o rei Nabucodonosor, ele vai para o rei Belsazar, ele chega ao rei Ciro Persa, ele passa por reis que estão dentro da Babilônia, mas esse homem ainda permanece firme. Ele viveu 72 anos dentro desse país, e diz os historiadores que morreu com 90 anos de idade. Amém? Capítulo 1 ao 6 é um livro histórico, do 7 ao 12 ele é um livro profético, ele é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Tanto é que no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, ele tem visões dos 4 impérios que foram suceder Babilônia. Tanto é que no capítulo 10 ele começa a ser o único que está lá dentro de Babilônia que recebeu do Senhor visões e interpretações de sonhos. Quando Nabucodonosor tinha um sonho que ele não sabia do sonho nem da sua interpretação, chamou astrólogos, magos dentro de Babilônia, e nenhum deles pôde interpretar a não ser o próprio Daniel, que ele olhou e interpretou por causa da divina revelação. Se Deus revela, porque a revelação é dele. Ele dá visão ainda, ele dá sonhos, ele dá visões abertas. É ele que concede para o seu povo. E a palavra do Senhor vai dizer que o próprio rei Nabucodonosor teve um sonho na sua mente, na sua cabeça, não soube interpretar, o seu coração estava pesado, estava conturbado, e mandou um edito e decidiu que todos os sábios astrólogos, se não interpretassem, seriam mortos, tanto eles como as suas famílias, e as suas casas seriam colocadas em monturos, destruídas. Saiu o edito. Quando sai o edito, a primeira coisa que Daniel faz é fazer conhecer aos seus amigos, e fazendo conhecer aos seus amigos, ele deu uma palavra, pastor, dizendo que Deus tenha misericórdia de nós para conceder essa visão. E a palavra vai dizer que ele foi orar. Quando vem alguma situação, o que você faz? Vai orar para Deus dar a interpretação, graça, vitória e livramento. Daniel fez saber os seus amigos, sabendo os seus amigos, então, em união, em uma ligação, em um fiamento, oraram ao Senhor. E quando foi apresentado diante do rei, ele disse: ó rei, descanse no coração ao Deus que revelou, que é o Deus que revela todas as coisas, não porque fosse alguma coisa. Então ele revelou que Nabucodonosor teve uma visão de uma estátua. Nessa estátua ele viu a cabeça de ouro, os seus braços, os seus peitos de prata, a sua cintura, o seu quadril de bronze, e os seus pés, pernas e pés de ferro, e os pés metade de ferro e metade barro de oleiro. Deu uma interpretação que depois de Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia, haveria a Grécia, que foi, que foi dominada por Alexandre o Grande, tanto que ele viveu pouco tempo, 33 anos de idade, mas que fez um império em pouco tempo, um vasto império, onde dominou parte ou metade de toda a Europa, em Ásia, e depois disso veio um império, veio o império Medo, ou seja, Medo, persas medos, e depois veio o império romano, que são as pernas de ferro, Roma é conhecida por perna de ferro, por caminhar demais, andava demais, era por isso que era conhecido o ferro, que hoje seria a própria nação adormecida, mas ainda vai acordar. E o último império de capaz de ferro e de barro, que vai suceder depois do anticristo, amém? Mas não vou entrar nesses detalhes. Então Daniel foi convocado no capítulo 3, deu a interpretação. No capítulo 4 diz que o próprio Deus vai trazer uma loucura para Nabucodonosor, porque ele se vangloriou, se enalteceu, achou que os seus braços ele construiu toda a nação de Babilônia. Vou explicar quem era a Babilônia, quem era a fortificação de Babilônia. Tanto é que os seus muros tinham 96 quilômetros de extensão, ou seja, 24 quilômetros de cada canto, era 96 quilômetros de extensão, 24 na direita, 24 atrás, 24 na esquerda e 24 na frente. Imagina um muro de 24 quilômetros. Então começa a olhar para aqui, não tem final. Então ele tinha 90 metros de altura, 25 metros de espessura, 250 torres de vigia e 100 portões de bronze. Essa era a nação
incalculável, inacalçável, impenetrável, que era a Babilônia. Não tinha inimigo nenhum, olha só. Tanto que Deus, quando falou no capítulo 4, dizendo que tu, ó Nabucodonosor, é a cabeça de ouro, porque ele era acima de todas as nações, nenhuma podia combater contra ele. E tanto no capítulo 4, quando bateu a loucura, diz a palavra sobre que ele era a árvore que alcançava o céu. Ele diz que os seus ramos se alinhavam aos animais, às aves, e dava fruto, ou seja, o povo era favorecido diante desse monarca. Então a palavra do Senhor vai dizer que veio um vigia, e esse vigia contou a Daniel dizendo que essa árvore seria cortada, ficaria o tronco desse tronco, ficaria correntes de bronzes, ou seja, Daniel trouxe uma interpretação dizendo que ele seria cortado, derrubado. Ele disse que ele sairia a consciência e juízo de homem, entraria a mentalidade animal. Ele disse que passaria 7 tempos, e 7 tempos ele estaria diante dos animais, comendo gramado, cresciam os pelos e as suas unhas. 7 tempos, que cada tempo é um ano, 7 anos vivendo como um animal irracional, como se fosse um boi diante do campo, até que Deus concedesse novamente a mente para ele, porque para ele entender, e toda a humanidade, que somente Deus é que governa, Deus que manda e tem poder. Olha para cá, se o homem se gloria, se vangloria, já perdeu, já caiu, porque a glória é para Deus. E a palavra eu digo para você nessa noite, que os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados e abatidos. Hein? Pregador, vai devagar. Irmão, é que nem carro, esquenta a memória. Deixa eu falar um pequeno testemunho. Teve uma época que eu era depressivo, tinha ansiedade, síndrome de pânico, não olhava para ti, nem tu para mim, porque tinha uma timidez, uma depressão, uma opressão sobre minha vida. Eu, para falar, né, para me comunicar diante das pessoas, eu tinha medo, uma timidez muito grande. Deus falou: vou te dar graça, sabedoria, eu vou te usar. Mas olha para cá, para mim, se fosse para trazer o microfone e estender aqui para olhar pela igreja, para mim 5 minutos era quase 1 hora. Eu tinha vergonha, tinha medo, não conseguia falar e dialogar. O que é isso? É graça e misericórdia. Se a minha esposa estivesse aqui, minha esposa ia chamar a minha atenção dizendo: tu fala mais, né? Tu fala demais, amém? Se a gente falava as coisas do mundo na época, mesmo falava as coisas de Deus. Na época a gente falava de pagode, de samba, de funk, de futebol. Na época a gente falava de tantas coisas. Por que não pode falar das coisas de Deus? Parece que é chato, enjoativo, é quadrado. Se tu fala demais e conhece, as pessoas vão te chamar de fanático. Mas hoje tu olha para o mundo, tem gente que é fanática pelo Oktoberfest, tem gente que é fanática pela política, tem gente que é fanática por tantas coisas, mas eu não posso falar sobre o fanatismo dessas pessoas. Mas quando eu vou abordar e explanar, pastor Reinaldo, a palavra, eu sou fanático. Não, eu não sou fanático, eu sou amante, eu sou aquele que gosta, que ama, que zela. Quem zela, ele gosta, ele aprecia, ele abre, ele conversa com Deus, ele fala com Deus, ele vai dialogar com Deus, ele vai conhecer mais das coisas de Deus através da palavra. E quando é culto de ensino, vem pouco, vem. Quando é congresso, olha para cá, isso aqui já é conhecido já há anos. Quando é congresso, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer o sobretão, todo mundo pega pelo pastor, abraça o pastor, carrega o pastor, lembra de mim, pastor, para se aparecer no congresso. Mas quando é um culto pequeno, familiar, doméstico, de si, ninguém quer vir, porque é chato. Porque o pastor começa a trazer, se ninguém diz: esse aqui é chato, para mim não tem nenhum tipo de valor. Mas quando é para aparecer o espírito de pavão, fazão, né, de gavião, todo mundo quer aparecer. Imagina quando tem um culto que depois o pastor fala: vai ter um coffee break, vai ter comes e bebes, aí vem tudo, vem casa, vem família, vem parente da esquerda, da direita, de outro bairro, dizendo: ei, pastor lá vai pegar, e no final vai ter comes e bebes. A casa enche. Tu sabe o que é? Eu sei que é, tu sabe o que é. Aleluia. Aí o pastor chama: vamos para a consagração, 7 dias de campanha. Quer ver a igreja aqui num jejum de oração, vamos pagar o preço, porque não só de pão, né, e não só de bebida é o reino de Deus, mas também de justiça, né? Então ninguém vem, ninguém quer. A gente quer nosso bico cheio, né? A gente é ser humano, mas Deus vai dar graça, né? Deus vai misericórdia. Aqui eu lembro, vim no primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, quarto capítulo, 5, eu não vou ler aqui, que é Belsazar, que ele pegou os utensílios da casa do Senhor, pegou aqui uma taça, encheu de vinho e tomou, né?
diante da presença de Deus. Não quero entrar aqui. Mas o Deus fala que o Deus das causas impossíveis que livrou Daniel, livra tua vida e concede graça e misericórdia. Tanto é que no capítulo 6, olha para cá, Daniel está dentro da cova dos leões. Mas antes de estar dentro da cova dos leões, o que aconteceu? Aconteceu uma panelinha. Por quê? Porque o rei Nabucodonosor achou graça diante de Daniel, que não acha graça porque ele se distinguiu dos demais. Ele disse que queria colocar 120 responsáveis pelas províncias, 120 homens. Diante de 120 homens, 3 príncipes, para não causar dano ao rei. 3 príncipes responsáveis por 120 províncias, amém? É muita província, não é? Então estava Daniel e mais 2 príncipes, amém? Então Daniel se destacou, se distinguiu, porque quem tem graça tem, quem não tem, copia, fica com inveja, com medo e vai sempre acusar, né? Quem não tem, ele gosta de falar, quem tem, ele não fala e deixa acontecer. Oh meu Deus, que mistério. Glória a Deus, aleluia. Fala. Tem aquela pessoa que chega na igreja, começa a fazer, começa a agir, começa a arregaçar a manga. Então assim, eu entendo pela palavra do Senhor que há 2 situações para você separar um homem e uma mulher, para consagrar. Uma pode ser uma revelação divina e a outra conforme o ofício, trabalhar. É assim quando estiver no trabalho, seja, cada um trabalha. Se o teu chefe, teu patrão te vê, logicamente vai te conhecer e o tempo vai dizer. Conforme o tempo ele vai ver o teu esforço, tua dedicação, tua fidelidade e possivelmente pode trazer uma promoção ou um aumento no seu pagamento, correto? Então veja o ministério. Ou se Deus não dá revelação, mas devido ao seu trabalho, a sua fidelidade, o pastor vai olhar, vai analisar como o ouro é provado no fogo, porque tem que ser para tirar as impurezas. Assim você é provado, talvez você não saiba, você reclama, você fala, ninguém me dá atenção, ninguém me vê, mas sempre tem alguém te vendo. Calma lá, tem alguém te vendo se está trabalhando ou não. E quando chega a época da consagração, diante do Senhor, se divina a revelação ou não, a pessoa que estiver na frente vai dizer: aquilo ali merece ser separado e consagrado como obreiro, porque é dedicado, é fiel, está certinho. Olha para cá, então preste atenção e cuida da tua vida, tá bem, irmão? Alguém está olhando e no momento certo vai chegar a tua oportunidade. Não deu glória a Deus ainda? É assim. É o tempo. Então Daniel, quando ele se distinguiu, olha para cá, diz que dos 2 príncipes que andavam com ele, começaram a pegar os presidentes que estavam junto e foram até o rei Dario, o rei Persa, e começaram a trazer para ele, ou reformular, ou trazer uma nova regra, um novo edito, dizendo: rei, por um espaço de 30 dias, estamos nós aqui conversando e chegando a uma afirmação que se alguém, uma pessoa, orar, ou comunicar a algum Deus, ou alguma pessoa, se não for o Senhor, pelo edito Medo e Persa, será condenado à cova dos... Acho que o rei ali não entendeu no momento que ele estava planejando. Tem panelinha ainda? Não tem. Existe ou não existe? Aleluia. Tem mentira ainda? Não tem. Claro que tem. Mas mentira tem perna curta. A panelinha não vai muito longe. Uma hora vai acabar a água, vai secar, vai queimar. Então formularam para matar Daniel. Olha para cá. Quem tem, faz. Quem não tem, tenta apontar, tenta perseguir, tenta fechar a boca, tenta matar, porque ele não tem força por si mesmo. Eu digo que todo invejoso não trabalha sozinho, sempre tem alguém, arma, panelinha, lança semente de maligna, lança fermento da contenda. Mas tem uma igreja que unida ou não tem? A igreja que abraça, que se une, que se fortalece, uma igreja primitiva que ora, tudo em comum, é na oração, né? Tem ou não tem? Tem? Vamos glória, que bênção. E a palavra vai dizer que chegar diante do rei, conseguiu convencer o rei, e o rei ele assinou o edito. Então o edito foi Medo e Persa, e disse que o Medo e Persa nessa lei não poderia ser revogado, anulado por espaço de 30 dias. Amém? Quando Daniel soube dessa situação, capítulo 6, verso 8, o que ele foi fazer? Foi para a sua casa, abriu as janelas. Alguns falam que é janela, mas aqui está no plural, janelas que estavam abertas e apontados para Jerusalém, porque é de lá que é o templo de Deus.
é a nação de Deus. Ele disse: estou aqui apontado por lá, porque de lá, eu vim de lá e eu sei que o Deus de Israel é de lá. Vim de lá e eu estou com a minha mente voltada para a minha terra. Diz que ele orava 3 vezes ao. Ele, quando soube do título, ele foi o edito estava dizendo: se alguém orar um Deus ou algum homem, seria condenado. Mas Daniel tinha medo ou não tinha? Não tinha medo. Pode lançar o edito, mas ainda o coração estava voltado para o Senhor. 3 vezes ao dia ele orava. E diz a palavra do Senhor, olha para cá. A palavra do Senhor vai dizer que ele estava orando e se punha de joelho, orava e dava graças a Deus. Olha para cá. 3 vezes ao dia se punha de joelho, orava, olha para cá, orava e fazia o quê? E dava graças. Eu oro e agradeço. Eu oro e glorifico. Eu oro e me alegro. O negócio aqui não é só orar, é orar e agradecer. É orar e bendizer. É orar e falar com Deus: Deus, obrigado por hoje, obrigado pelo fome de vida, obrigado pelos livramentos, obrigado por aquele feijão, obrigado por aquela buqueta, obrigado por aquele cuscuz, obrigado por aquele pãozinho seco de margarina, obrigado por aquele pão de banha. Aqui já é aqui pão de banha, meu Deus, eu tenho isso aqui dessa forma. Olha para cá, tu ora e tu porque tem gente que olha e murmura, tem gente que olha e critica, tem gente que olha e amaldiçoa. Vamos aprender aqui com Jesus nessa noite? A gente olha e agradece. Glória a Deus. A gente olha e se alegra. 3 vezes ao dia se punha aqui. Cadê o teu joelho? Está aí o teu joelho? Quem tem joelho? Vai glória? 3 vezes ao dia ele se punha aqui. Olhava e dava. Amém? Aprendeu? Também aprendi nessa noite. Ele dava graças, e diz a palavra do Senhor que todos aqueles que acusaram passaram. Não sei o tamanho da casa, o edifício onde ele estava, mas disse que estava com a janela aberta. Ao passar, olharam. Quando olharam, aquele bando de fofoqueiro ali, eu saio correndo. Agora eu vou falar. Olha uma coisa, sai fofocando. Olha uma situação, sai fofocando. Olhar Daniel olhando, foi lá para o rei novamente: ô rei, tu nasceu o edito? E aquilo que era transportado de Judá, Daniel, que tu trouxe dos transportados, ele caçou a de ti. Ele não tem respeito por ti, porque pegamos ele orando, invocando, e a lei disse que não era para invocar. Para que antes que acontecesse isso, a palavra do Senhor vai dizer que eles não acharam nenhum erro, nenhum vício, não tinham como achar uma brecha diante de Daniel, a não ser na lei do seu Deus. Quando alguém não consegue achar falha em ti, ele vai procurar dentro da lei do seu Deus. Porque ele sabia que na lei do Senhor ele orava. Ele só prestava adoração e ajoelhava diante do Senhor dos Senhores. Então, dentro da lei do Senhor, acharam uma brecha. Não uma brecha, mas uma unção, uma graça que ele tinha diante do Senhor. Foram lá e colocaram diante do rei. Vou aqui percorrer rapidamente. E a palavra do Senhor vai dizer que ele tentou trabalhar durante a noite para arrancar essa lei, mas não conseguiu. Foi obrigado a levar ele diante da cova fecharam uma pedra, na pedra colocaram o anel de selar. E ele falou que Daniel, esse Deus que tu serve continuamente, que ele possa te conceder misericórdia. Diz que o rei Dário não dormiu de noite, não comeu nada, ficou com insônia. O que é isso? É amor e preocupação com uma pessoa. Tem gente aqui que Deus vai te despertar nas madrugadas e vai colocar pessoas diante do teu coração para você estar orando. Amém? Para que está orando para Deus entrar com livramento com seus anjos, para você graça e misericórdia com as pessoas que não te conhecem, mas através da tua vida, da tua oração, porque a palavra diz que a oração do justo pode muito os seus efeitos. Então tem um efeito, esse efeito é espiritual. Antes de entrar aqui, eu vi o pastor orando, falando sobre guerras espirituais. E para entrar no campo de batalha tem que estar espiritualmente armado. Então é com oração, com graça e misericórdia que o Senhor consegue e entra. Senhor, me envia para as nações, mas nesse momento o Senhor te envia através da tua oração, porque eu posso orar pela Argentina, posso orar pelo Uruguai, posso orar pela África, pelo Japão. Estou entrando lá, estou através da minha oração. Como Deus é bom, né? Hoje a campanha das causas impossíveis.
o impossível que tinha Daniel aconteceu, houve uma possibilidade por causa da integridade. E hoje, com esse tema de causas impossíveis, você vence a impossibilidade através da sua fidelidade, da sua comunhão, da sua integridade, da sua participação com Deus. Dá para dar glória por isso? Dá para adorar a Deus por isso? Para Daniel parece que a história é impossível, né? Mas o impossível tornou possível por causa que ele tinha fidelidade com Deus, amor com Deus. Ele viu uma nação, ele viu tronos, né? Ou seja, reis dominarem e reis sendo destituídos, mas de todas elas ele permaneceu fiel. Ele viu cada época, cada momento, homem sendo caído e destituído, mas ele estava de pé diante do Senhor por causa da sua fidelidade. Ele morreu de velhice, né? 90 anos de idade também. Porque Deus tinha falado no capítulo 12, no verso aqui final, dizendo que ele repousaria diante, né, dos seus pais. Aleluia. Integridade é a obra. Se o Senhor tem obra contigo, descansa o teu coração, meu irmão. Deus não deixa perecer ainda por causa do favor e da promessa que Ele tem na tua vida. Amém? Se coloca de pé por um instante. Passamos um pouquinho aqui do tempo, irmão. Quem entendeu a palavra do Senhor? Glória a Deus! É bom ver um culto pentecostal cheio, mas muitas vezes a gente é tão pentecostal que as pessoas pulam tanto que vai perguntar aqui. O pastor perguntou, eu não sei, porque eu estava no mistério. Então Deus ele não quer colocar em racionalidade. O culto é racional. Então a gente tem que entender porque o inimigo ele faz que nem a parábola do semeador, né? Caiu uma semente no meio do caminho, veio as aves e comeram ou foram pisadas pelos homens. O diabo ele faz de tudo para roubar a semente do teu coração. Amém? Guarda essa semente do teu coração. Terra boa. Quando tem a terra boa, a árvore é boa. O fruto é melhor. Amém? Posso fazer duas perguntas aqui, pastor Reinaldo? Tem alguém que está distanciado, afastado, puxou o breque do carro, diante da presença do Senhor? Tem alguém para voltar para Jesus? Rapidamente, tem alguém para Jesus aqui nessa noite? É um convite. Amém? Não é uma obrigação. Como é que está a tua vida diante do Senhor? Estão bem? Tem alguém aqui para Jesus nessa noite? Todos bem, todos em paz? Faz um sinal para mim. Quem está a paz do Senhor? Quem está com a aliança do Senhor? Está tudo bem? Tá ou não está? Comeu feijão hoje? Quem comeu? O povo está cansado hoje? Eu sei que os dias são trabalhosos, tá? Os dias são trabalhosos, cansativos. Amém? Glória a Deus. Só coloca a mão no teu coração, vamos orar. Eu vou fazer uma oração coletiva. Posso, pastor? Porque tem pessoas com enfermidade. Amém? Olha com fé, tá? Jesus, quando ele concedeu misericórdia, foi através da fé das pessoas. Porque ele me falou, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. É a fé da pessoa. Jesus faz algo, mas é através da tua fé. Vamos olhar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, Pai, foi pregado, anunciado, revelado a tua palavra. Nesse exato momento, Pai, te apresento para a igreja, Senhor. Senhor, venha conceder graça e misericórdia dos céus, ó Deus. Ó Pai, fazemos uma oração aqui coletiva com amor e união, Senhor, da igreja. Senhor, vai alcançando vidas agora nesse momento. Se porventura, Pai, tiver enfermidade, vai alcançando, Senhor, vai livrando. Arranca, meu Deus, todo o princípio de dor, infecção, Pai, todo trauma. Senhor, vai visitando a planta dos pés ao último fio do cabelo dessa pessoa. Senhor, vai alcançando as almas que estão aqui, Pai, debaixo, Pai, de dor e tristeza. Lamando confia sé, aramando cometa lava sol que mancha. O ideia é placador, é pai, é sé. O tchau, ideia é placador, é minha súbia. Ó Deus, ó minha lapado que pelo Espírito Santo, amigo fiel, consolador, geme com gemidos inexprimíveis. Eu não revelo, não tenho, não posso, não vou dado pela tua graça e tua misericórdia. Senhor, que tem vidas que estão passando lutas, estão passando desertos, estão passando, meu Deus, momentos difíceis, não sabe se fica, se não fica, se vai, se não vai. Mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder